Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um dia de ATPC. Meu nome é Renan Vasconcelos, eu sou um dos formadores EFAP. Hoje eu estou vestindo uma camisa xadrez, uma calça preta, sou um homem branco e uso o cabelo comprido. Estou aqui apresentando essa formação junto com a minha amiga Lourdes. Bom dia, Lourdes, tudo bem? Bom dia, Renan, bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos aqui para mais um dia de trabalho. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Lourdes Navarro. Meu cabelo é cacheado e bem comprido e volumoso. Eu uso óculos, sou negra e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta. Bom dia, Lu. Então vamos começar com a formação de hoje. Então, o tema da unidade curricular é Educação Financeira em Conexão, e essa pauta foi elaborada pela equipe EFAP junto com a equipe COPED. Também teve a ajuda da equipe do Centro de Mídias, tá? Pode passar o slide. Os apresentadores, então, é a Lourdes e eu, Renan. Pode passar. E agora, como é de praxe, nós vamos disponibilizar um tempo para vocês pegarem um diário de bordo, um cafezinho, né, que o professor precisa desse estímulo, né? Então, vamos deixar esse tempinho para vocês pegarem, deixarem já suas anotações e deixar tudo pronto, tá, pessoal? 2 minutinhos para vocês. Bom, agora a gente vai recordar um pouquinho o que foi dito na formação anterior, né? No ATPC anterior, a atividade 1 era a introdução do componente Educação Financeira em Conexão. A gente falou um pouquinho das habilidades, dos eixos estruturantes, a habilidade da formação geral básica e fizemos alguns desdobramentos que eram sobre a elaboração de um plano de aula. Então, primeiro, a gente relembrou a estrutura do mapa, como que ele foi organizado. Em seguida, nós nos debruçamos um pouco sobre o componente Educação Financeira em Conexão e a importância do professor estar sempre atento, né, tanto às habilidades dos eixos estruturantes, quanto às habilidades da formação geral básica. Lembrando que o mapa foi construído na perspectiva de retomar ou construir o projeto de vida de cada um dos estudantes, né? É muito importante fazer essa conexão do mapa com o projeto de vida, para que os estudantes possam refletir, pensar de que forma as questões financeiras podem impactar o planejamento do projeto de vida deles. Além disso, é muito importante também lembrar que vocês foram orientados a realizar um plano de aula pensando nessas habilidades, sobre como finalizar,
como fazer a introdução da aula. Os objetivos de hoje são analisar as habilidades e como trabalhar de forma a aprofundá-las e apresentar as relações entre as habilidades da formação geral básica e dos eixos estruturantes, os itinerários formativos, nos aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais. Pode passar, por favor. O percurso da nossa pauta vai incluir a sensibilização, o estudo do mapa com o quadro integrador e o estudo das habilidades e dos aprofundamentos, a integração entre os componentes, que é muito importante para nós, a apresentação da atividade 1 do componente 2. Um pouquinho de saiba mais e ainda as referências. Bom, para começar, a gente vai observar as imagens a seguir e a gente vai pedir para vocês anotarem as suas reflexões em seus diários de bordo. Nós vamos dar um tempo para que vocês possam fazer isso. Pode passar para a gente começar? Olha essa imagem que a gente trouxe para vocês. A gente gostaria que vocês observassem essa imagem e fizessem algumas relações em relação a ela. Pensar qual é a relação entre as linhas e as colunas dessa imagem, o que você poderia levantar como características dessas imagens, o que há em comum e o que diferencia a imagem como um todo. E quando você olha as colunas e as linhas, o que você observa? A gente vai dar um tempo para vocês pensarem sobre todas essas questões e analisarem a imagem. Então, 3 minutos para vocês.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. E aí? Vamos tentar lembrar, retomar as possíveis ideias que vocês colocaram. Pode pôr o anterior slide na tela? Isso, esse mesmo. Coloca pra gente. Então, a primeira pergunta aí, qual é a relação entre as linhas e as colunas? Então, provavelmente vocês puderam perceber, são pessoas, as características físicas dessas pessoas, então são homens ou mulheres, as cores do cabelo, as cores do fundo, né? Então tem as colunas azuis, as colunas roxa, verde e rosa. Também dá para pensar nas características, algumas têm cabelos compridos, outras curto, entre outras coisas. Pode passar agora o slide. E aí, então, como associar essas imagens ao mapa? Gente, nós sabemos que o mapa é muito mais complexo. Ele vai além de características físicas que nem traz essa imagem. Mas a ideia é tentar relacionar. Lembra no ATPC passado, quando nós passamos o quadro integrador? Desculpa. Ele traz uma ideia semelhante. Então pode passar um pouquinho o slide e a gente vai ver bem isso. Imagina essa atividade, essas características que você pensaram, e agora a gente vai ver uma animaçãozinha. Pode pôr a animação. Isso. Então ela geraria como se nós estivéssemos pensando nas atividades e nos componentes. Lembrando que todos esses componentes, eles têm que sentar e conversar. Eu não posso, o professor de, por exemplo, conexão empreendedora, ele não pode ficar sozinho. Ele tem sempre que conversar com os outros 3 componentes aí, para a gente ter um diálogo para os nossos estudantes. Vai ter atividade, se vocês já leram o mapa, vocês já viram ele na íntegra, se não leram, ainda vai ter momento para isso, mas, por exemplo, tem uma carta que o estudante tem que fazer lá no começo de uma das atividades, na atividade 1 de algum dos componentes, ele vai retomar lá em outra atividade para frente de outro componente. Então, essa interação entre vocês, esse jeito de vocês, tem que estar muito ligado, que nem as pessoas, elas têm características, elas têm que andar separadas aí, vamos supor, mas elas têm que estarem junto, formando essa grande rede. E é isso que nós queríamos abordar. E como o mapa mostra, pode passar para o próximo, a gente sempre tem, e pode pôr mais um, animaçãozinho. A gente sempre tem que pensar tanto na integração entre os componentes das áreas, como eu falei, então a gente olha na linha horizontal, então quando tiver na atividade 1, todo mundo tem que estar em sintonia, né, como que você falou ontem mesmo, Lourdes? No mesmo nível? No mesmo nível, exatamente, na mesma etapa. E depois eles também vão se conversar de maneira vertical. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo no 2, na atividade 2, na atividade 3, na atividade 4 e na atividade 5, para continuar, para entender o porquê eu estou trabalhando isso logo na primeira atividade ou na atividade 2. Eu tenho que saber o contexto geral para voltar para trabalhar a primeira atividade ou a segunda atividade. Deu para entender? Eu acho que sim, Renan. Acho que ficou muito boa a sua explicação. Pode passar um pouquinho para frente. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa integração entre os componentes, porque nas nossas discussões, no nosso estudo, para trazer isso para vocês, a gente também está começando, né, a olhar para o mapa, a gente está estudando para trazer alguns pontos importantes para vocês. E é por isso que a gente, às vezes, repete um pouco mais, dá ênfase numa situação, para que vocês possam se apropriar melhor. Quando a gente está aí com 2 componentes, né, a educação financeira em conexão e a conexão empreendedora. Mas a atividade que a gente está olhando é a atividade 1. Como que essas atividades elas se integram? A gente já pode começar olhando pelo objetivo da atividade, porque as duas pedem para analisar, né? Vai analisar, vai discutir, vai refletir sobre alguma situação. E essa análise e essa discussão, ela é um dos pontos que integram os componentes. E é bom a gente olhar isso, né? A proposta inicial da educação financeira em conexão é que, se vocês se recordarem, é aquela proposta para olhar o dinheiro, né?
que o dinheiro tem a ver com o projeto de vida, o que é o dinheiro no mundo contemporâneo, como as pessoas lidam, qual é a relação das pessoas com a educação financeira. Então, lá no começo, na primeira atividade, quando a gente falou da educação financeira, a gente pontuou essas características desse componente. E agora a gente vai falar da conexão empreendedora, né? O que ela tem a ver com a educação financeira? O que tem a ver isso com o projeto de vida? Como que eles podem se integrar, né? Quais são as articulações que existem? Então, pode passar para o próximo, por favor. Quando a gente traz o componente 2 e a conexão empreendedora, a gente pode olhar como uma informação geral, né? Qual é o objetivo desse componente agora? Ele pede para que trabalhar os aspectos e experiências do empreendedorismo que podem colaborar para o desenvolvimento do projeto de vida do estudante, além de criar oportunidades para que ele revisite seu planejamento para o futuro. Então, aqui, o que é interessante ficar sempre em pauta, né? Sempre em atenção. O projeto de vida, ele está no componente 1 e está aqui no componente 2. Então, as discussões, elas serão sempre direcionadas para isso. Mais um ponto de integração entre os dois componentes, né? Atividade 1 pede reflexão, pede análise, fala do projeto de vida. Aqui a gente vai falar do empreendedorismo, mas a gente começou falando de educação financeira, que tem relação, né? Não tem como fugir, tem uma relação entre isso. A gente vai ler essa atividade aí para vocês, para que vocês possam acompanhar o que está pedindo e qual é a parte que a gente vai destacar nesse componente. Pode passar para o próximo? Acho que é isso. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura. Eu acho que aqui, não sei se é possível acompanhar pela tela, mas é importante que vocês tenham em mãos o mapa, certo? E essa atividade está na página 45 da Matemática Conectada. Então, vamos lá. Lembrando só, pessoal, que como a gente falou na TPC passada, a gente explicou onde encontrar o mapa, ele está na intranet, na coordenadoria da Coped, e é muito importante vocês terem ele em mão em todas as formações de ATPC aqui que a gente está trabalhando, porque a gente sempre vai ter uma leitura ou alguma ideia, e para ler, a gente sabe que na tela às vezes fica pequeno por causa do celular, então é sempre importante a gente ter esse arquivo em PDF ou impresso mesmo, se a escola tiver a oportunidade de imprimir e tudo mais, mas é sempre bom ter esse documento em mãos. Mas desculpa cortar, Lourdes. Imagina, não, tá certo, Renan. Lembrar e também dar um espaço para que eles possam entrar em contato com o site, se não deu tempo de pegar, e se a gente não fez esse ponto de atenção no começo, né? Então, a gente vai falando e vocês vão pesquisando aí, baixando o texto. Acredito que nesse momento, acho que todos já devem ter em mãos o mapa, né, Renan? Porque é gostoso você acompanhar a TPC lendo alguma coisa. Então, a gente conhece o professor gosta de ler e a gente acredita que ele está já com o mapa na mão. Mas se não tiver, enquanto a gente está falando aqui, a gente acredita que vocês já até foram atrás, né? Então, a gente vai ler, eu vou pedir para vocês acompanharem, é rapidinho. Então, vamos lá. Sugerimos que em uma roda de conversa, após a sua apresentação pessoal, incentive os estudantes a expressar suas expectativas quanto ao que será desenvolvido ao longo deste componente. Nesse momento de escuta das falas espontâneas da sua turma, além de suas expectativas, podem surgir comentários sobre o seu projeto de vida, citações sobre personalidades que acreditam ser empreendedores de sucesso, incompreensões ou ideias restritas sobre o significado do empreender, e muito mais do que isso. O importante é ouvir e fazer anotações sobre essas falas para posterior consulta, especialmente aquilo que
que tiver ligação com a proposta desse componente. Todas essas ideias podem ser registradas no quadro ou em um mural e devem ser anotadas pelos estudantes em seus diários de bordo. Explique aos estudantes que eles podem voltar a essas anotações para confirmar ou confrontar as aprendizagens e temas que serão tratados nas próximas atividades. Instrua-os a acrescentarem em seu diário de bordo palavras ou frases sobre o que eles acreditam ser empreendedorismo, como caracterizam uma pessoa empreendedora de sucesso, quais características empreendedoras anotadas anteriormente fazem parte de sua própria personalidade. Após um determinado tempo, que seja suficiente para que eles escreverem sobre essas questões, peça para elegerem, a partir das suas anotações, apenas uma das respostas das questões para ser colocada em um quadro, indicando que o quadro não pode conter palavras ou frases repetidas. Para a organização do quadro, nomeie esse conjunto de palavras como quadro de ideias empreendedoras, como quadro de colunas, sendo coluna 1, ser empreendedor é, coluna 2, as pessoas empreendedoras de sucesso podem ser, coluna 3, eu me considero um empreendedor, e uma quarta coluna em branco para ser preenchida em outro momento. Você, professor, pode problematizar essa lista para que os estudantes encontrem mais fatores para o sucesso. Por que a gente fez essa leitura da atividade? Né? Para que vocês fiquem atentos à proposta que trouxe aqui. Né? Então, pode passar. Próximo. Aí a gente vai pedir para vocês escreverem o seu diário de bordo e vamos deixar um tempinho para isso, tá, pessoal? Então, em seu diário de bordo, destaque as ações em comum e faça uma comparação pessoal entre educação financeira em conexão e conexão empreendedora. Um minutinho para vocês responderem só isso, porque é uma atividade depois que a gente vai retomar daqui a pouquinho, tá?
I met him at a bar, was strumming his guitar. Bom, estamos de volta. Acredito que vocês tenham feito as comparações necessárias e devem ter levantado vários pontos em comum aí. Mas, principalmente, a gente quer destacar como essa atividade, ela tem as mesmas estratégias, né? Ela começa com uma roda de conversa, ela vai levantar conhecimentos prévios dos estudantes. Lembra quando a gente falou da educação financeira? A gente também tinha uma música que era uma questão disparadora para poder olhar o que significa, né? Dinheiro na mão é vendaval, lembra disso? Vocês lembram dessa parte? Então, agora, lá tinha uma roda de conversa, aqui também tem uma roda de conversa, aqui também precisa começar com esse levantamento dos conhecimentos dos estudantes em relação ao que é empreendedorismo, né? Muitas vezes eles vão falar coisas totalmente diferentes, não tem problema que eles tragam primeiro o conhecimento deles, né? Porque mais para frente essa atividade será aprofundada para que eles possam entender de verdade o que é o empreendedorismo. E aí, nessa etapa de finalização da atividade, a gente tem aí uma parte bastante interessante. Vou fazer uma leitura aí para vocês, uma breve leitura. Só um minuto, gente, deu um embolo aqui, viu? Pode colocar na tela o slide. Isso. Obrigado. Olha só. Para finalizar essa tarefa, né, o que é interessante? Trazer uma definição formal para o termo empreendedorismo, incentivar os estudantes a identificarem as suas anotações no quadro das ideias sobre o que eles aprenderam, né, para tentar responder por que não há relação. É possível trocar alguma palavra de modo a estabelecer relação entre aquilo que eles levantaram e as ideias que realmente coincidem com o que é o empreendedorismo. Então, aproveite a oportunidade para incentivar a argumentação e o posicionamento com fundamentação na seguinte ideia. O que é o empreendedorismo? Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Então é interessante que todas essas ideias que estão sendo trazidas pela atividade, elas sejam discutidas, né? E é lógico que a discussão não pare por aí. A gente acredita que o professor ele sempre vai ter que agir de acordo com a turma, o que vai acontecer naquele momento. O que a gente quer destacar com vocês é como essas atividades se conectam. Olha de novo aqui, né, um ponto do projeto de vida para ser repensado e trazido para a discussão outra vez. Renan, quer falar alguma coisa sobre essa etapa? Não, só para lembrar que o mapa ele traz muito a atividade de mão na massa. Pessoal, aqui pode ser que não tenha, mas a unidade curricular, o mapa, o itinerário afirmativo, eles exigem muito essa atividade prática, que os estudantes sejam o centro do processo. Eles coloquem as informações, ali no primeiro momento eles também tiveram que colocar os seus saberes, a parte reflexiva também, e é isso que a gente espera, que o mapa espera de todos nós professores, que sempre tragam atividades mais mão na massa para ele aprender de uma maneira diferente do que era habitual. Era mais isso mesmo. E esse mão na massa aqui pode ser essa parte da investigação, a da discussão, a roda de conversa, a troca de experiência, de informação, né? E de conhecimento, porque essa informação do início, né, ela vai se transformar no conhecimento. E aí a gente pode passar aí para o próximo slide. Aqui a gente trouxe, né, qual é a habilidade, né, que está conectada aí nesse caso, né? O que integra a educação financeira em conexão e a conexão empreendedora? Então, a gente tem o empreendedorismo, né? E uma habilidade aí que ela contempla, ela está sendo desenvolvida na atividade 1,
nos dois componentes, que é selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática para desenvolver um projeto pessoal ou empreendimento produtivo. Por que que traz isso, né? Porque a gente não vai parar só nas discussões. Então, pode passar o próximo. Lu, pera só um pouquinho. Volta, Pode falar. deixa esse mesmo. E aí, por que que eu sei que essa habilidade é de empreendedorismo? Lembra no ATPC anterior? Eu vejo o número 11 lá. Esse número 11 do final da habilidade do eixo estruturante nos diz que é empreendedorismo, tá, pessoal? Pode passar. E a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, mas vamos, como você mesmo disse, né, Renan, não vamos antecipar. Não. E aí, quando a gente olha... Pode passar a próxima. Pode passar, por favor. Aqui, o que a conexão empreendedora está trazendo para a gente, né? A gente vê que ela traz uma competência geral da formação básica, que é a competência 3. Dentro dessa competência 3, a gente tem muitas habilidades, mas aí a gente trouxe uma para destacar, né? Por que essa habilidade em questão? Porque ela tem a ver com a conexão empreendedora, que seria resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas de conhecimento que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas com ou sem apoio de tecnologia. Então, ela é uma habilidade da unidade temática de números e álgebras, e o objeto de conhecimento aqui são os sistemas de equações lineares, gráficos de funções lineares com uma ou duas variáveis. Quando a gente fala de empreendedorismo, de como um empreendedor é de sucesso ou não, a gente pode relacionar com gráficos, sim. Quem é empreendedor, quantas pessoas empreendedoras tem no Brasil. A pesquisa, nesse caso, é o que vai sustentar para a gente poder desenvolver essas habilidades. Quer falar mais alguma coisa, Lembrando Renan? que é importante falar da ideia de empreendedorismo, não na questão empresarial, pessoal. A ideia empreendedora, o que realmente vem por detrás dessa palavra, né, do empreendedorismo. O investimento pessoal. No material, ele tem várias informações sobre isso, então dá para você olhar, dá para você consultar. Em vários momentos do mapa ele traz essas ideias, às vezes como saiba mais, naqueles campos de destaque, e é isso que a gente espera, que nós conseguimos trazer para o estudante essa ideia de empreendedorismo, não na parte empresarial, mas sim como ele sendo o agente dessa função, né, dessa questão financeira aí. Mas quando você fala assim, a gente pode até fazer um destaque aí. Pode voltar um pouquinho no slide 19, por favor? Lá no slide 19, ele fala sobre o conceito do empreendedorismo. E quando ele fala do que é o empreendedorismo, ele fala que o negócio de um empreendedor, ele pode ser um projeto mesmo, um projeto que gere mudanças reais e um impacto no cotidiano das pessoas. Então, não se define o empreendedorismo como um negócio único, né? Um projeto, ele Exatamente. Também pode ser um projeto empreendedor. Então, é interessante deixar isso bem claro para o aluno, é interessante fazer uma pesquisa, o que é, então, um projeto nesse âmbito, né, de empreendedor. E eu acho que é interessante pesquisar tudo isso e deixar bem claro, né, que a gente não está aqui forçando ninguém a ter um negócio próprio, né? Exatamente. A ideia do empreendedor, ele ajuda muito no desenvolvimento do projeto de vida do estudante. E isso é totalmente o objetivo dos componentes, né? Ajudar, facilitar, com que o estudante possa olhar, né, o projeto de vida como uma coisa importante para ele, né? Exatamente, os caminhos que eles têm que traçar, né? E aí, pessoal, indo para a fase final, vamos para o slide 22, que é o desdobramento. Então, o que vocês vão fazer nos próximos 45 minutos? Eu peço para vocês tirarem print da tela, porque ela vai sumir, então é importante que vocês tenham ela e não vai dar tempo de escrever tudo.
Então, desdobramento na escola. Discutir sobre as possíveis integrações entre os componentes, as eventuais adaptações, seja para atender a um público mais específico, como, por exemplo, as pessoas com deficiência, seja para atender a uma característica específica de acordo com as possibilidades e necessidades locais. Pessoal, então, lembra que a gente falou que eles se conversam? A sensibilização foi muito em cima disso. Todos os componentes, eles se conversam, eles têm que seguir esse jeito de integração mesmo, interação entre eles. E este momento que nós vamos deixar esses 45 minutos, que são os desdobramentos, é para vocês conversarem mesmo com outro professor, para ver exatamente o que ele está fazendo, o que ele não está, e para vocês conseguirem entender o todo, tá, pessoal? E aí tem mais um, que eu vou pedir para passar no próximo, para o próximo slide na tela, que é a leitura das habilidades da formação geral básica e dos eixos estruturantes e reflexão sobre como se formam suas integrações. Então, depois de conversar com os outros professores, se debruçam a essas habilidades do eixo da formação geral básica e dos eixos estruturantes e tentem entender e refletir sobre como eles se formam as suas integrações, como eles vão ter esse elo, né, que eles vão fazer essa grande rede aí de informações. Quer por mais alguma coisa? Ficou claro? Ficou claro, e eu acho que bom, para mim ficou claro, mas eu acho que é interessante que o professor pegue mesmo o mapa, não tem outro jeito a não ser se debruçar estudando, né? A gente também está fazendo isso aqui. E aí a gente vai descobrindo as características em comum de todos os componentes e fica mais fácil trabalhar. Cada vez que a gente vai descobrindo as características, como elas estão se integrando, fica mais fácil a nossa atuação depois. Lembrando principalmente, que isso é novo para todo mundo. É novo para todo mundo, gente. A gente também aqui também estuda antes de falar com vocês. E é interessante exatamente esse componente que nós falamos hoje, ele mostra as competências. E lembra que a gente falou, tem a competência geral básica e dentro dela tem muitas habilidades. Então é interessante vocês entrarem no mapa, dar uma olhada, olhar qual é a competência 3 e o que ela traz de habilidade, porque assim vocês conseguem se apropriar melhor do mapa. E lembrando que como essa competência 3 tem várias habilidades, elas vão fazer várias conexões diferentes com os outros componentes também. Então, e com as outras atividades, né? O desdobramento da própria atividade que a gente falou hoje. Exatamente. Por exemplo, não necessariamente com essas duas. Nós hoje, na formação de hoje, escolhemos trabalhar a competência aí da conexão empreendedora junto com a gente fugiu aqui. Habilidade de números? Ai, gente, olha, foge tudo. Não, a gente escolheu a primeira com a segundo componente, a de educação financeira em conexão junto com a conexão empreendedora para trabalhar, mas elas também fariam conexões junto com as outras duas, os tá? Os outros componentes. Exatamente. Sim. Então é importante vocês fazerem esse elo com os outros também. No próximo ATPC nós vamos fazer outras associações. Não vai ser mais com a primeira com o segundo componente, primeiro componente com o segundo componente. Então é isso que a gente espera que vocês façam também. Esses outros elos aí que é muito importante, tá? E aí, próximo slide é o Saiba Mais. Então, pedi para pôr na tela que a gente está buscando tudo no aprofundamento em matemática e suas tecnologias, ementa geral, matemática conectada, que está disponível no novo ensino médio e também no mapa, tá? Que está disponível na intranet. Pode passar para o próximo. E essas são as referências que nós utilizamos. Pessoal, chegamos ao fim da formação. Espero que tenha sido proveitoso, né? E todas as coisas que nós pontuamos, produtivo, como a Lourdes destacou aqui do lado, e tenha dado significado e sentido para vocês, porque se não tiver sentido nem significado, tudo que a gente falou aqui não tem sentido o nosso trabalho. Não tem utilidade, mas acho que sim, alguma coisa sempre a gente consegue passar e eles vão utilizar das nossas informações, pelo menos, tá bom, Renan? Fica tranquila. O professor gosta de estudar, tenha certeza disso. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Pessoal, então era isso. Um grande abraço, um ótimo dia de trabalho para vocês e até a próxima formação. E obrigado mais uma vez por estarem conosco. Até mais.